Boa tarde a todos. Em nome da coordenação uma semana de estudos clássicos, cujo título é O Ensino entre os Clássicos e os Medievais, eu tenho a satisfação de estar coordenando essa mesa de discussão e gostaria de agradecer o convite também, a oportunidade de poder aqui estar e aprender com os colegas e apresentar alguns temas sobre os quais temos refletido ao longo do tempo. Essa mesa é composta pelo meu colega Lucas Barbosa Gomes, que é graduando em História pela UF, e nos brindará com o seu trabalho Não Ouse Contradizer a Opinião de Cícero, o Florescimento Ciceroniano na Epistolária de Collutio Salutati em defesa da pátria florentina. Logo após virei eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, da UFRJ, que tratarei do tema Reflexões sobre a educação medieval a partir dos provérbios em latim, estudos de caso. E, por fim, estamos aguardando, mas daqui a pouco chegará, a professora Nancy Antonieta Braga, que é mestre em História da Arte da Unifesp, e apresentará o seu tema a nova crônica de Giovanni Villani e de Etruria Regali de Thomas Dempster, duas formas de aproximação dos antigos. A sessão se iniciará agora com o Lucas, que terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho, depois do que será eu a apresentar, e, por fim, a professora Nancy. Findas as apresentações, haverá tempo para debate, pesquisa e troca de informações. Então, eu tenho muita satisfação em passar a palavra agora ao Lucas para que iniciemos os trabalhos. Lucas, a palavra é sua. Perfeito. Obrigado, professor Álvaro, pela apresentação, Vitor, pela organização. Eu vou abrir aqui a apresentação. Gostaria de agradecer profundamente a recepção, a oportunidade de apresentar o trabalho, que faz parte do projeto de iniciação científica, o Republicanismo Italiano, reflexões sobre os textos de Collutio Salutati, Leonardo Bruni, Nicolau Maquiavel. Os três são grandes representantes da chancelaria florentina no seu período republicano, mas como é um período muito abrangente, entre o Salutati e o Maquiavel, a minha opção de pesquisa para a monografia foi precisamente no Collutio Salutati, e mais precisamente ainda no seu pensamento político. A gente ignorou o pensamento religioso, filosófico, de uma forma geral, e tentou compreender qual vai ser a grande renovação do chanceler na sua epistolaria. Então, usando uma citação do próprio Collutio na sua Contra Maledicum, que vai ser um dos principais documentos do Salutati nesse momento, citando o próprio chanceler, não ouse contradizer a opinião de Cícero. Não, então, a apresentação em si é o florescimento ciceroniano na epistolaria de Collutio Salutati em defesa da pátria florentina. Então, só o título já comporta diversos temas, assuntos, conceitos gerais, que o viés principal será entender qual vai ser o florescimento ciceroniano e qual vai ser a relevância desse florescimento na defesa de Salutati a favor de Florença nesse momento. Então, de uma forma geral, compreender em um primeiro momento o próprio Salutati, que não é um autor muito debatido nesse momento, é inviável fazer de fato um estudo biográfico inteiro do chanceler, mas de uma forma geral ele foi o chanceler de Florença em um período muito abrangente, entre 1375 e 1406 até a sua morte, exatamente no momento de conquista de Pisa por Florença, no momento em que nesses mais ou menos de 31 anos de governo do Salutati como chanceler da República, hoje seria, em termos gerais, um ministro das relações exteriores, um diplomata, de uma forma geral. Então, quando a gente vai tentar compreender o Salutati, o que me instigou um pouco na pesquisa em torno do Collutio foi uma citação na história da Europa do Papa Pio II, no qual o Papa vai afirmar o seguinte: Collutio, cuja eloquência era tal que Galeasso, o soberano de Milão, o qual travou uma terrível guerra contra Florença na memória de nossos pais, foi com frequência ouvido repetir que 1000 dos cavaleiros florentinos fizeram-lhe menos mal do que a pena de Salutati. Então a gente vai tentar começar a indagação por que uma infantaria inteira tem menos poder do que uma carta do Salutati nesse momento. Qual a grande estrutura do pensamento? Então, quando analisando de uma forma geral,
A Soares vai afirmar de uma forma bem categórica, na segunda citação, que o Coluccio Salutati tem que ser compreendido dentro da sua cultura política, dentro do seu enredo histórico, não deslocado como uma figura à parte desse momento. Então a Soares, nessa citação geral, ela vai afirmar o seguinte, que vai resumir um pouco do porquê essa relevância do Salutati, que uma das características fundamentais da literatura renascentista, que é a diferença da produção medieval, a parte diferente da riqueza formal da língua latina, é o aproveitamento que então se faz da literatura clássica. Petrarca, que foi o grande mentor do Salutati nesse momento, no seu afã pela busca dos originais da obra dos autores clássicos, encontra na Catedral de Verona, em 1340, as cartas de Cícero a seu amigo Ático. Então, na partezinha amarela, que é a mais interessante para a gente aqui, estas revelam a verdadeira dimensão do homem público, empenhado na vida ativa e seus valores, que vão ganhando peso e equacionar-se a partir de então, com uma das vida contemplativa, que dominaram a Idade Média. Então a gente está vendo aqui o começo de uma oposição. O que vai ser a vida ativa, o que vai fundamentar essa sociabilidade cívica dentro da República, principalmente a República Florentina nesse momento, que vai ser a última que vai sobrar contra Milão, né, contra o Gian Galeazzo, e como que esse preceito tomista, principalmente agostiniano, vai começar, não só escolástico, mas principalmente tomista nesse momento, vai começar a ruir dentro dessas repúblicas, vai começar a perder sentido. E uma nova estrutura, principalmente aristotélica e ciceroniana, com essa retomada desses textos, que é o mais interessante, é não compreender somente a retomada, porque os textos clássicos sempre existiram no medievo, na Baixa Idade Média, no Renascimento, mas agora como esses textos de viés republicano, de Cícero principalmente, vão ser relidos dentro de um contexto também republicano, dentro de um argumento de autoridade e também identidade. Essa vai ser o grande pilar de compreensão da pesquisa. Então, de uma forma geral, nós vamos nos dedicar aqui a entender uma discussão historiográfica e a tensão de pesquisa nesse primeiro tópico, que é o renascimento italiano, de uma forma geral, enquanto um processo de ruptura na linguagem e nas ideias políticas. Esse vai ser o ponto essencial. Não somente na política, não na economia, não na cultura, mas nas linguagens e na ideia da língua como uma grande estrutura de ruptura nesse momento. Esse grande paradigma vai ser rompido aqui, com a retomada desses textos clássicos e a retomada de um conceito de língua diferente também. Então, essa retomada desse discurso republicano dentro de repúblicas que são autossuficientes e se legitimam enquanto repúblicas vai ser essencial para a gente compreender esse período. Então, propriamente no tópico 1.1, que vai ser o fim de condução dessa pesquisa, vai ser entender o regime republicano, ou a publicae civitatis, como a comunidade política. Então, a república não é somente um espaço, como a gente entende hoje, como um território nacional, mas a república é o conjunto cidadão, a comunidade política. Então, esse valor afetivo, que a gente consegue observar em Cícero, principalmente, vai ser retomado com muita força em Salutati, nessa defesa no que vai ser a Florença republicana. Então, ideias como civitas, pátria, libertas ou prudentia são essenciais, principalmente da prudentia, que não é a prudência envolvida com a caritas, mas propriamente a prudência aristotélica, o meio termo, a ponderação. Então, as ideias de superior número cognoscences e a ideia de civis suficientes vão ser essenciais para compreender o que vai ser uma república, que é basicamente um Estado autorregido, não dominado. Não dominado não somente por um príncipe, ou pelo império, o Sacro Império, ou pelo papado. São repúblicas, seja Siena, Florença, Pisa, Amalfi, Gênova, que vai durar até Napoleão, né, Veneza também, mas são estruturas de poder que vão se legitimar principalmente na antiguidade, nessa linguagem, nessa ideia da antiguidade, que vai ser principalmente a civitas, a comunidade política, a pátria, essa ideia afetiva de espaço, a libertas, que é a não dominação, e a prudentia. Então, quem está na república tem que ser educado como um cidadão. Então, a pedagogia que vai aparecer como um grande pilar de compreensão nesse momento. A gente vai observar isso com muito mais nitidez em Erasmo de Roterdão, em Lutero, mas aqui, já no Trecento, já vai começar a borbulhar essas ideias de uma forma que vai sustentar uma ideia de legitimidade republicana dentro dessa matriz italiana do republicanismo. Então, de uma forma geral, a gente consegue observar na epistolaria do Salutati uma oposição entre tirania e república. Lembrando que república é a mesma ideia de república de Cícero. Uma monarquia é uma república. Uma república de muitos, uma democracia, também é uma república. Uma aristocracia também é uma república. O que vai determinar uma república é o bom governo.
e oposição à tirania, à má governança, à usurpação, à coerção política de uma forma geral. Então, dentro dessa estrutura, desse axioma geral, a gente vai observar que essa retomada da relação entre retórica, oratio, né, ou de uma forma geral a verba, e a filosofia, ratio, ou também de uma forma geral, res, né, o saber, vão se conciliar aqui, assim como Aristóteles havia pensado, ainda de uma forma muito incipiente, e depois Cícero, que essa conciliação vai fundamentar a vida cívica. O saber falar e o saber o que está sendo falado vai fundamentar a sociabilidade cívica de uma forma geral. Então, essa praxis políticas vai ser fundada na ética. Isso vai ser essencial. Então, a educação aqui vai aparecer, principalmente nos estúdios urbanos, não nas universidades, mas nos estúdios humanistas, como um fio de condução. A educação ela tem que ser pautada na ética e a ética tem que ser pautada no viver civile, na vida ativa. Isso que vai fundamentar um cidadão. Ele ser ético, saber o que está sendo falado e, além de saber o que está sendo falado, saber falar também, defender a causa republicana. Então, de uma forma geral, no tópico 1.3, vai ser um segundo pilar da pesquisa, um terceiro pilar da pesquisa, que é a relação entre retórica e a consciência histórica do presente. Então, uma percepção de ruptura com o medievo e a antiguidade, não numa percepção geral de uma ruptura, mas uma percepção da filologia e da lexicologia do latim. Então, entender o latim medieval, como foi compreendido por Salutati, Bruni, Maquiavel, Valla, entre outros humanistas de uma forma geral, compreender o latim medieval como um latim corrompido, em que perdeu essa linguagem, essas ideias políticas da antiguidade, e essa retomada ao antigo, né, seja o grego clássico ou o latim clássico de uma forma geral, vai ser um remodelamento também pedagógico. Então, repensar essa estrutura da linguagem, essa filologia do Renascimento, é repensar também as ideias de civitas, pátrias, libertas e prudente, que vão ser recuperados aqui na matriz do pensamento, ou seja, nos textos clássicos. Então, essa retomada do pensamento republicano também é uma retomada filológica, uma retomada na linguagem, de uma forma geral. Então, a conclusão que nós tomamos em compreender a epistolaria do Colúcio foi basicamente o humanismo florentino e uma faceta cívica. Não só o humanismo florentino, é entender o humanismo de uma forma geral, indissociavelmente cívico. O humanista, ou de uma forma geral, os grandes eruditos, essa educação, de uma forma geral aristocrática, vai estar pautada numa pedagogia também cívica. Então, o fazer cívico, a vida ativa, o viver civil, vai ser a base de condução para essa Itália setentrional, da Toscana, da Emília-Romagna, dos Estados Papais, que vão fundamentar essa nova ideia de que alguns autores brasileiros, como Newton Binotto, o Elton Adversi, o Sérgio Cardoso, vão compreender como uma matriz italiana do republicanismo, né? Anterior à matriz francesa, anterior à matriz estadunidense também, ou propriamente a matriz holandesa. Então, o nosso ponto essencial aqui vai ser compreender também a tese de Hans Baron, que vai ser o primeiro a afirmar que vai ser nas guerras florentinas e milanesas, de um período muito específico, de 1390 a 1402, exatamente o segundo período que o Salutati vai estar na chancelaria, já um período de maior maturidade, em que o Salutati vai buscar na antiguidade, nesses autores da antiguidade, uma legitimidade no presente para Florença lutar contra Milão, que vai ser talvez o maior ducado nesse momento, de maior força bélica nesse momento. Então, essa inflexão da linguagem política no período de tensão diplomática vai fundamentar um marco referencial político, filosófico na antiguidade, em uma justificativa de legitimidade, as ideias que a gente já compreendeu de prudência, pátria, civitas, junto com essa ideia de identidade. Agora, a grande estrutura do pensamento de Salutati vai ser deslocar a fundação de Florença do Império Romano para a República Romana. Essa vai ser a primeira vez que um pensador, que um chanceler, um político, vai fazer isso 14 séculos depois de uma fundação de uma cidade, de recompreender a fundação de uma cidade de um período não imperial, mas de um deslocamento republicano. Quando ele desloca Florença, a Florença republicana, para Roma republicana, ele está dizendo muito claramente que a Florença é uma filha romana, é uma filha da República Romana. Então, ela se sustentar no presente como uma república é sustentar o legado também de Roma. Então, essa ideia de legitimidade e identidade vai aparecer com muita força no pensamento ciceroniano, salutatiano, principalmente uma coesão interna. Os cidadãos lutarem por essa cidade, lutarem por essa urbis, essas civitas, e também fora dessa cidade, as demais repúblicas, como Siena, Lucca,
Veneza vê ele em Florença como, de fato, o último bastião dessa luta contra Milão. Então, esse amparo genuíno ao republicanismo, né, esse regime republicano, não é meramente discursivo, mas, de fato, conseguimos observar em Salutati uma defesa verídica a uma república, né, essa ideia republicana. E, com isso, uma ressignificação sui generis da retórica como uma peça fundamental da manutenção da república. Então, a ideia de ensinar, docere, deleitar, delectare, né, e mover, comover, de uma forma geral, o grande movere, que vai fundamentar o pensamento salutatiano, vai ser essa fusão pedagógica, no que vai ser, de fato, que a gente vai compreender como os estudos humanitate, o humanismo de uma forma geral. Né? A ideia de ensinar, mover, comover, e com isso criar uma coesão interna, vai fundamentar também a ideia de república. Então, está uma ideia associada à outra nesse momento. Então, de uma forma geral, como nós compreendemos na Epistolaria de Salutati, é uma citação que eu e a Fabrini traduzimos em conjunto, de uma carta do Salutati ao Papa Bonifácio IX, em 1402, no finalzinho da guerra, em que só sobrava Florença, né, de fato, como o último oponente contra Milão, em que o chanceler vai afirmar o seguinte: hoje chegou a notícia de que a desafortunada cidade de Bolonha sucumbiu em mãos inimigas. A fonte não é oficial, mas estamos inclinados a crer, e se ainda não for, tememos que em breve o seja infalivelmente. Infalivelmente. Prevemos que a violência plena da guerra cairá em breve sobre nós. No entanto, temos a esperança e estamos unicamente determinados a preservar a nossa liberdade, aqui é libertas, né, no latim, que nós é mais preciosa do que as nossas próprias vidas. E transmitimos a liberdade às gerações vindouras, uma vez que nossos antepassados delegaram a nós. Aí a continuação é que acreditamos que a marcha do êxito da tirania irá cessar aqui, e que a nossa resistência será uma ferramenta de socorro e um brasão para todos aqueles que amam o seu próprio Estado. Então aqui ele coloca muito claramente uma coisa: a liberdade se fundamenta na não dominação, né, na ideia de sibi príncipes, que é fundamental para compreender todo o pensamento republicano nesse momento. E também se sustentar como livre para isso ocorrer outras repúblicas. Isso vai ser essencial para aumentar essas fronteiras, que vai ser de fato aumentadas depois com a conquista de Pisa, a conquista de Lucca, de uma forma geral. Então, mas essa ideia a gente já consegue observar como se fosse um elo geracional. Esse elo geracional, com coisas boas e úteis, né? Então, como Cícero vai afirmar, pelo engenho e a vigilância de gerações, pela edificação de uma comunidade política, de uma civitas, em leis e instituições. Então, a república aqui não é um Estado, não é um regime, mas a república enquanto uma condição orgânica. A república existe enquanto houver cidadãos livres. Se ocorrer uma oposição superior, uma rebelião interna, deixa de ser uma república e se converte numa tirania. E não é uma categoria fixa. Isso vai ser essencial. Quando a gente chega na Revolução Francesa, a república já é uma categoria fixa, já é uma forma de regime. Aqui não. Aqui é uma condição orgânica. A república ela pode existir ou não. E o que vai determinar a república existir ou não vai ser a condição da liberdade interna, ou seja, a comunidade política eleger quem vai governar e eleger o que vai ser governado conforme as leis, e não ocorrer uma dominação externa, seja o Ducado de Milão, seja o Sacro Império, ou seja o Papado nesse momento, que era um grande problema para Florença. Então, o mapa, para sintetizar o que eu estou falando aqui, tudo que está de verde está sendo dominado por Milão nesse momento, isso em 1402. Então, Milão está começando a estender os seus domínios, e a última república que sobra de fato, a gente ignora Veneza, que Veneza não fazia parte desse enredo diplomático, mas a última república popular que sobra de fato vai ser a República Florentina. Então ela sustentar esse discurso de liberdade, a última filha romana, a última filha do republicanismo, vai ser essencial, porque ela está basicamente cercada. Então, essa ideia de coesão interna, criar uma pedagogia, seja pautada nesse cidadão ideal, esse cidadão que pega em armas para lutar pela sua república, pela sua civitas, vai fundamentar o discurso republicano depois, né, na modernidade, o discurso republicano holandês, de uma forma geral, também napolitano. Então, quando observamos, essa já é a última citação que eu estou usando dele, o último slide, em que o Salutati, na sua Contra Maledicum, que vai ser o principal documento em que eu e a Fabrina nós nos debruçamos para compreender esse pensamento salutatiano dentro da guerra, né, como ele vai usar a retórica para fundamentar esse seu discurso,
é a sua definição de liberdade. Isso vai ser essencial, em que o chanceler vai afirmar o seguinte, abre aspas, é uma resolução de todos os florentinos defender a liberdade com fé e vida, como se defendesse a própria existência, na verdade, além mesmo de sua própria vida, e deixar uma ótima herança para a posteridade. Então perceba aqui que isso já apareceu numa carta anterior. Né? Então, defende a liberdade não por nós, mas para que alguém herde essa liberdade, para que nossos filhos, netos, bisnetos herdem essa liberdade e também lutem por ela. Então, voltando, uma herança que recebemos de nossos ancestrais, pela fortuna de Deus, sólida e imaculada. Aí no parágrafo 45, ele vai afirmar o seguinte, o doce freio da liberdade, que é viver segundo o direito e respeito das leis comuns, que é a todos respeitar as leis, diante das quais todos são considerados segundo o sacrossanto princípio da igualdade. Então aqui aparece, de novo, um binômio, que é um binômio ciceroniano. A liberdade, ela só é associada com a igualdade. Enquanto a igualdade não existir entre cidadãos, também não existe liberdade. Então essa ideia de uma instância ser superior à outra não é republicana. Isso que Salutati está fundamentando com base em Cícero, principalmente no República, do Oratório, Brutus, Procaélio, Proartia, que foram achados recentemente no contexto dele. Então essa ideia, que é voltando, é para vós, pesado julgo e horrenda servidão, obedecer ao invés disso, um tirano que dispõe de todo o segundo capricho, essa ideia aristotélica, também ciceroniana, né, de um tirano ser tomado pelas paixões, pelos seus anseios próprios, e é para vós suma liberdade e inestimável dignidade. É de fato prerrogativa da estipe do povo de Roma aquele dom divino chamado liberdade, e é tanto a sua prerrogativa de quem deixa ser livre e não pode mais razoavelmente ser chamado de romano ou florentino. Então, eu já estou finalizando, um minutinho. Então, essa grande ideia, essa grande ruptura em qual vai acontecer em Salutati é exatamente isso, deslocar a fundação de Roma para o período republicano. Isso não é só um capricho do Salutati ao afirmar que ele leu os antigos, não. Essa grande estrutura aqui, ele está legitimando, a identidade de Florença, a gente sempre foi uma república, isso na nossa alma, né? E uma estrutura de legitimidade. Se o Ducado de Milão romper com as fronteiras e romper com o regime florentino, não vai estar rompendo só com a Florença, mas vai estar rompendo com todo o legado republicano, e não só o legado republicano, todo o legado de Roma no Ocidente. Então, ele coloca um peso retórico muito forte nessa ideia de autossuficiência, essa ideia de não dominação. Então, essa vai ser a grande base que vai se estruturar a pesquisa, que já está finalizada de uma forma geral, que nós tentamos defender que há, de fato, uma defesa cívica de Salutati com base nessa ideia, de fato, uma ideia instrutiva do Renascimento, uma ideia do humanismo, de criar um cidadão ideal, de criar também uma cidade ideal. Então, é com isso que finalizo. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro, né? Eu sei que é muita coisa, né? Eu tive um pouco de dificuldade de resumir a apresentação, mas qualquer dúvida a gente debate depois. Então, ok. Então, eu vou começar aqui o meu trabalho e vou apresentar, então, o meu slide. Só um instantinho, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui representando também os meus colegas do programa de pós-graduação em Letras Clássicas da UFRJ, e essa temática que eu estou trazendo faz parte de uma reflexão que eu iniciei ainda nos anos 90 do século passado, ou seja, mais de 30 anos eu ainda me debruço sobre aspectos da educação medieval e principalmente da utilização de provérbios como uma das ferramentas pedagógicas mais efetivas utilizadas pelo clero a partir principalmente do século XI. Então, eu procurarei também me ater ao tempo para que depois possamos entabular uma excelente discussão acerca das nossas ideias. E eu começo apresentando duas ilustrações em que o que nos chama a atenção é sempre a presença de um mestre associado aos seus discípulos, ou cercado por leitores, cercado por audientes, ou seja, ouvintes. E chama a atenção, claro, a xilogravura do século XV, em que nós temos um mestre que está a ensinar,
mas se nós olharmos e prestarmos atenção no rosto da maioria dos alunos, nós percebemos que uma parte deles parece que não está muito interessada nos ensinamentos ou naquilo que está sendo passado. Isso talvez nos possa até levar a percebermos e estabelecermos pontos com a situação em nosso momento atual. Mas isso fica para depois. Vamos começar, então, a trabalhar sobre o nosso tema, cujo título aqui está, Reflexões sobre a Educação Medieval, a partir dos provérbios em latim, alguns estudos de caso. Então, eu procurei estruturar essa comunicação também para respeitar os 20 minutos nesses 6 tópicos. Iniciaremos falando sobre língua, história e literatura como campos do real, depois o latim medieval, que já mencionado pelo Lucas, em que nós acrescentaremos também algumas informações a partir do ponto de vista linguístico-filológico, fraseologia e paremiologia, que são os campos em que se situam os provérbios, o corpus que nós analisaremos aqui, e a partir do qual nós retiraremos exemplos das temáticas a serem analisadas, os exemplos, algumas palavras finais que, na verdade, são palavras para instigar, e, por fim, também, claro, colocamos aqui uma bibliografia sucinta. Então, no que diz respeito à língua, história, literatura, nós não podemos nunca nos esquecer de que, se a história se constitui como ciência a partir do momento em que, na Grécia Antiga, a tradição oral passa para ser registrada em símbolos, nós vamos começar a perceber que a própria origem do termo literatura se associa à presença da letra, da litera. Então, se a língua vai começar a se constituir como elemento que vai permitir mais tarde a possível geração de uma identidade, nós percebemos que a literatura, que grosso modo, a união de literae para poder formar palavras, e essas palavras podem compor o léxico desse determinado idioma, que dará identidade a um determinado grupo social, nós percebemos, então, que nessa roda faz-se a história. Faz-se a história, principalmente, no nosso caso, associado ao Ocidente. Por isso, partindo desses primeiros esboços de pensamento, eu vou partir aqui para esse pequeno quadro em que nós vamos colocar no centro o provérbio. Em que sentido? O homem, entendido aqui como ser humano, a não ser que fosse um anacoreta, a não ser que fosse um eremita, ou aquele que realmente resolvesse viver além ou fora do convívio social, ele é um ser gregário. Consequentemente, ele faz parte da sociedade, ele integra essa sociedade. E esse homem, inserido dentro dessa sociedade, planta, cultiva e manifesta sua relação com vistas àquilo que ele vê, aquilo que ele sente, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá asco. Em latim, a palavra cultura, que é o particípio futuro do verbo collere, significa aquilo que há de ser cultivado, aquilo que há de ser colhido. Então, em linhas gerais, o homem, inserido dentro de uma sociedade, planta e colhe aquilo que ele insemina dentro do solo. Ou seja, a cultura é inerente à associação intrínseca do homem, constituindo o grupo social ao qual pertence. E isso, da mesma maneira, vai levar ao homem permitir que caminhe ao longo de gerações, ao longo de diversos momentos de etapas de desenvolvimento da sua própria identidade enquanto sujeito e da sua identidade coletiva enquanto membro de uma sociedade, de um reino, de um país, de uma república. Daí o homem faz a história. E nessa divisão em 4 eixos, homem, sociedade, cultura e história, nós colocamos no meio propositalmente o provérbio. E se nós pensarmos que muitas vezes os provérbios eles aparecem através de pessoas com mais experiência de vida, com maior idade, eles vão possuir
uma característica muito importante. O provérbio ele vai referendar uma vivência, uma postura, uma atitude perante a vida que vai estar abalizada por aquele que está dizendo. E por ser normalmente essa pessoa uma pessoa mais experiente na vida, esse provérbio acaba se transformando em uma palavra decisiva sobre o que fazer e o que não fazer dentro de determinada conjuntura. Portanto, sumarizando essa pequeníssima introdução e essa relação entre a língua, a história, a literatura e o provérbio como uma das possibilidades a partir do qual se pode unir essa políade, para não falarmos de tríade de conceitos que nós colocamos aqui, vou adiantar um pouco para que possamos entender como funciona esse termo ou esse campo do conhecimento para depois levá-lo para o nosso tema associado à educação medieval. Portanto, eu gosto muito dessa citação da Maria Aparecida Bacega, em que nós lemos que, para a construção da realidade e o conhecimento dela, o homem, entre outras coisas, apropria-se dos sentidos das palavras, dos signos, reelaborando-os. A praxis inclui, portanto, o conjunto dos campos semiológicos das atividades já produzidas e o conjunto dos comportamentos que queremos atingir. Eu grifo oralmente esse final, o conjunto dos comportamentos que queremos atingir. Por quê? Porque, normalmente, dentro de determinados gêneros, muito afeitos ao homem clássico e ao homem medieval, eu citarei apenas as fábulas como um dos gêneros preferidos. Nós vamos ter um outro tipo de produção que também permitirá que visões acerca de como se comportar, de como se viver em um mundo de acordo com uma determinada ótica normativa esteja realmente presente. E esse campo será o campo da paremiologia, que se insere dentro da fraseologia. Então, nesse primeiro momento, estamos procurando demonstrar um pouco essa conceituação teórica para que depois nós façamos o que a Bacega mesmo já menciona aqui, que vai ser a introdução à praxis. E pensando também acerca disso, nós temos que delimitar que o nosso espaço, a nossa cronologia em que atuaremos é a Idade Média. Mas não apenas não a Alta Idade Média, nem a Idade Média Central. Mais precisamente, centraremos nossas reflexões a partir do século XI e XII até o século XV, início do século XVI, que são os momentos históricos, os marcos cronológicos, dentro dos quais os nossos corpora de análise se inserem. E partindo, então, do próprio comentário que o Lucas fez anteriormente sobre o latim medieval, e eu aqui estou até olhando e fiz também umas anotações, uma das áreas mais difíceis que nós temos para podermos entender e definir a evolução da língua latina, ou vamos colocar evolução entre aspas, o desenvolvimento da língua latina desde a antiguidade, chegando até a Idade Média, é o conceito de latim medieval. Eu não vou entrar, então, também agora em detalhes extremamente linguísticos ou filológicos para não cansar vocês. Mas eu apenas fiz aqui uma lista de alguns autores, e normalmente eu uso muito a escola alemã, já que eu trabalho com literaturas de língua alemã e com a própria Idade Média Latina, isso fica para a nossa discussão, como definir latim medieval? E eu cito o trabalho célebre da Maria do Horto Mota, em que ela diz que não há unanimidade entre os autores quanto a classificar o latim da Idade Média como uma língua morta ou como uma língua viva, do que resulta uma grande variedade de conceituações. Ou seja, o latim medieval como algo homogêneo é impossível de ser caracterizado. A partir do século IV, depois de Cristo, ter-se-ia desenvolvido na Europa um sermo latinus, de capital importância na história linguística europeia, cognominado de latim medieval. E a partir daqui, nós vamos ter opiniões como de Ludwig Trauber, que o vai considerar uma língua morta.
O Karl Fössler, que é um dos mais importantes linguistas e filólogos alemães, diria que o latim medieval é uma forma intermediária entre uma língua viva, o denominado latim vulgar, e uma língua morta, o latim clássico. O Paul Lehmann entende o latim medieval como uma língua viva limitada por certas conjunturas. O Karl Strecker diz que o latim medieval era uma continuação normal do latim clássico. O Löfstedt pensava ser o latim medieval uma língua viva em curso normal e orgânico durante a Idade Média. E o Franz Blatz considera o latim medieval uma só unidade, concluindo que o latim tardio e o latim medieval formariam um contínuo. Ou seja, o que é que nós queremos mostrar com essa pequeníssima súmula de opiniões acerca do latim medieval a partir da historiografia literária e linguística alemã? É muito difícil definir. Ele era vivo? Era uma língua morta? Era uma língua orgânica em uso? Nós não podemos falar sobre isso. Biller considera o latim medieval uma comunidade de ideias. O grande filólogo Dag Norberg afirma que o latim medieval é a continuação do latim escolar e literário do Baixo Império. A Maria do Horto Mota diz que a base principal do latim medieval são a oralidade e a escrita. E um italiano, Francesco di Capua, denomina o latim medieval como uma linguagem artificial, em alemão, uma Kunstsprache. Só que nós definimos o latim medieval como o extrato linguístico do latim em uso a partir do século X até o século XV. Nós não entraremos em detalhes acerca das características linguísticas, morfológicas, sintáticas atinentes a isso, já que o nosso objetivo é apenas falar acerca da educação. O que eu quis mostrar aqui é a dificuldade de conceituar esse momento de desenvolvimento ou de existência de um sermo latinos durante o medievo. E aí vamos para o nosso capítulo 3 dessa nossa pequena apresentação. O que é a paremiologia? A paremiologia é a ciência que estuda os provérbios. E os provérbios estão presentes desde o século VI a.C., na compilação das palavras de Arricar, no século IV, os famosos provérbios de Salomão. Os egípcios têm fórmulas proverbiais chamadas de Seibafs, mas na Idade Média, que é o que nos interessa agora, as obras que talvez tenham sido mais difundidas e sejam consideradas basilares para se perceber como os provérbios faziam parte e veiculavam lições morais associadas também a determinados campos de visão do mundo antigo que a Igreja preferenciava, são o Livro das Sentenças de Pedro Lombardo e os famosos Dística Catones, os dísticos de Catão, ambos fazendo parte da bibliografia indispensável das escolas eclesiásticas e das universidades, servindo praticamente como primeiros livros para os alumni, para os futuros alunos. Bom, por que eu estou querendo dizer isso? Porque a paremiologia, como ciência que estuda os provérbios, pertence à fraseologia, que é a ciência que estuda o conjunto de frases ou locuções de uma língua em um primeiro plano ou de um autor isolado num segundo momento. Nesse segundo caso, por exemplo, o estudo dessas expressões adentra o campo da estilística. Como dissemos, a paremiologia é a ciência dos provérbios. E se nós tivermos curiosidade de procurar em dicionários especializados o que é um provérbio, eu tenho certeza que teremos muitas surpresas, pois a grande maioria dos nossos lexicógrafos, como Oais, Cunha, Tenor Nascentes, não chegam a uma delimitação, que nós tentamos organizar aqui a partir da nossa tese de doutoramento. E nós dissemos que o provérbio é uma unidade fraseológica caracterizada externamente por uma certa concisão e brevidade, mas no plano interno apresenta elementos metafóricos que contêm uma mensagem de valores gerais referendada através de gerações e que deve ser seguida. O provérbio atua em nível do discurso escrito, corrente na literatura medieval em latim, como, e aí sim, aproximamo-nos da questão da educação medieval,
ele é utilizado como meio pedagógico, proporcionando aos interessados o discurso da sapientia, da sabedoria, que no, entre aspas, teocêntrico ambiente do medievo, pode ser alcançado através da revelação das verdades humanas, mas principalmente bíblicas, e através do aprendizado dos discípulos dentro de padrões éticos e morais condizentes com um cristão e que configuram implicitamente a aceitação de uma visão de mundo revelada e transmitida pela Igreja, através de sua retórica de dogmatização do sagrado. Ou seja, o provérbio, dentro dessa ótica que nós vamos encontrar na Baixa Idade Média, ele vai servir para solidificar dentro das mentes dos jovens alunos, ainda das escolas abaciais e das incipientes universidades, que começaram a se formar já a partir do século X, solidificar o pensamento, o que nós dizemos o modo de pensar, o modus cogitandi, e futuramente o modus agendi, a maneira como eles agirão quando estiverem diante de suas comunidades religiosas. O corpus que nós utilizamos em nosso doutoramento, e daqui eu vou partir exatamente para os exemplos, partindo-se do pressuposto de que essa pequena exposição introdutória tenha mostrado como é um campo rico de pesquisa o estudo da paremiologia a partir da associação entre língua, literatura, história, sociedade, o provérbio como eixo condutor, o corpus foi uma contribuição de um pesquisador alemão chamado Jakob Werner, que publicou no ano de 1912 essa obra chamada Provérbios e Máximas Latinas da Idade Média. Uma coleção de 2.500 provérbios ordenados alfabeticamente, cujo mais antigo é o manuscrito B da Biblioteca da Universidade de Basel, na Suíça, e o mais próximo da nossa realidade, do nosso momento histórico, é o manuscrito da famosa Biblioteca da Abadia de St. Gallen, que é do século XV, datado mais ou menos de 1462. Quando nós começamos a analisar os provérbios, que eram eminentemente, nós poderíamos afirmar que eram medievais, e por que nós podemos dizer? Porque apresentavam rima final, e a rima final é uma característica que só existe a partir do século X, dentro da lírica em língua latina no Ocidente, nós começamos a perceber que havia campos temáticos específicos a partir dos quais se trabalhavam determinados preceitos para os alunos. E o que eu vou começar a fazer aqui é simplesmente elencar poucos exemplos, fazer uma pequena introdução interpretativa, e para que vocês possam imaginar como esses campos temáticos ainda podem ser muito mais reveladores de uma mentalidade dogmatizante e sistematizadora do comportamento humano naquela época. Obviamente, um campo temático, e aqui uma outra aproximação com o trabalho do Lucas, é a Antiguidade Clássica. A discussão se a Idade Média, como ela trabalha com a Antiguidade Clássica, é uma discussão muito profícua e que vale excelentes debates. Então, nós temos um provérbio aqui, né? Eu não vou ler em latim, vou ler diretamente a tradução em português que fizemos. Quem nos dados em Baco e no constante amor de uma meretriz incorre, é privado da própria honra. Percebe-se claramente que os dados simbolizam o jogo, o Baco simboliza a orgia da bebedeira, e o stabile meretrix amore, o amor constante de uma meretriz, mostra claramente, né, a venda do corpo, a utilização de um corpo para a satisfação de um prazer sexual. Outra discussão muito grande dentro do ideário eclesiástico. Um provérbio, esse também do manuscrito B de Baco, que significa e trabalha com o mesmo conceito: raramente Vênus esfria com Baco, ela própria se aquece. Foge da contenda, tu deves te dirigir para coisas honestas. Mais uma vez, pensamos e percebemos a tentativa de se afastar o homem de tudo aquilo que seria mundano. E, por fim, o terceiro, referendando o que vimos anteriormente: Vênus e Baco sem contenda são as alegrias da vida. Não evites as alegrias do espírito, mas foge sempre das brigas. Os animais são muito utilizados para representar determinados padrões de comportamento. E dentro dos provérbios medievais,
tanto o gato e o rato estão associados, o primeiro à igreja e o segundo aos pagãos, ou aqueles denominados hereges. Então, o primeiro provérbio, frequentemente o saciado gato brinca com o aprisionado rato, é entendido principalmente pela Joyce Salisbury, que é uma grande pesquisadora que trabalhou com temas dos animais na Idade Média, a partir de uma interpretação metafórica. Ela entende o gato como o guardião da igreja, o clero que está atento e brinca no sentido do yokato, brinca no sentido de utiliza o rato de acordo com a sua própria maneira, ou seja, ele faz justiça no momento que deve fazer. Por fim, o segundo, a prole dos gatos aprende bem a agarrar os ratos, ou seja, um clérigo bem formado saberá muito bem determinar e impedir a existência e o desenvolvimento dos ratos. Eu vou pular um pouquinho aqui. A Igreja, Deus e Cristo. Há críticas também nos próprios provérbios, né? Com relação às atitudes da Igreja. A mão dos sacerdotes, ao dar nada, retém tudo para si. Ela se estende. Nunca ou raramente gosta de doar. Percebam a crítica com relação a quase que a própria venalidade da existência e da atuação de membros do clero, que não gostam de oferecer, mas gostam de receber. Referendado este provérbio pelo seguinte: Roma pega o dinheiro, exaure as bolsas e as arcas. Vejam o exemplo. Esses exercícios escolares em forma proverbial eram usados dentro de escolas eclesiásticas. Mas vejam o segundo verso. Para que tu te poupes disto, foge dos papas e dos patriarcas. O papa, representação máxima do cristianismo no Ocidente, o patriarca, representação máxima do cristianismo no mundo bizantino. Podemos avançar um pouquinho. E a figura feminina, para que já nos encaminhamos para o final, é, obviamente, o Howard Block, no seu livro A Misoginia Medieval, já mostra claramente que a aversão, a perseguição à figura feminina, ela está absolutamente encadeada dentro de uma visão masculina de dominação do mundo a partir de uma trindade masculina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a fêmina, a mulher, é o vaso de Satanás, é uma rosa que fede, é um doce veneno, e sempre inclinada para as coisas que lhe são proibidas. A meretriz é reconhecida na ausência de uma sineta somente pelo aspecto. Mas, pensando num outro provérbio, quem vê cara não vê coração. Mas aqui, se nós percebemos o aspecto, nós sabemos que ela é uma meretriz. Lembremos que para o mundo medieval, a imagem externa feia corresponde a uma imagem interna pecadora. A parte física é um reflexo do comportamento e do caráter da pessoa. Por fim, vou apenas ler mais dois. Nem hoje, nem ontem, nem amanhã creias em uma mulher, porque a mulher dificilmente, como se diz embaixo, não queiras irrefletidamente contar um segredo à esposa. Dificilmente ela o guarda quieto por um dia em seu coração. E o último provérbio, esse é muito interessante, e aí vamos encerrar com as palavras finais. É verdadeiramente ignorante aquele que diz coisas torpes da mulher. Com efeito, todos nós somos dela oriundos. E por que a visão feminina aqui é defendida? Porque aqui ela cumpre o papel, um dos papéis que a ela eram normalmente designados, a da mãe, a da máter, aquela que vai dar a vida e a prole ao seu esposo, ao seu senhor. Por isso, nós não podemos falar mal da mulher, porque se ela é mãe, ela cumpriu com o papel dela esperado. Por fim, para encerrar, eu vou ler apenas esse pequeno resumo, esperando instigar talvez pesquisas ou futuros debates. A produção fraseológica medieval em latim, com sua variada gama de recursos estilísticos, oferece um amplo panorama sociocultural sobre a Idade Média, uma produção rimada, normalmente em versos pentâmetros e hexâmetros, oriundos do verso clássico, com vários tipos de versos e que tem como base precípua a manutenção da ordem social de estrutura teocêntrica da vida medieval. Os provérbios, como fonte de sabedoria, têm no livro dos provérbios de Salomão uma fonte continuamente compilada, estudada e adotada pelos homens da igreja durante o medievo.
A partir do século XII, as escolas eclesiásticas e as universidades dinamizam a transmissão do conhecimento do novo, com uma sólida base cristã, aliado ao antigo legado clássico, com as artes liberais moldando o intelectual deste tempo. Não entremos em discussão aqui sobre o conceito de intelectual associado ao século XVIII, século XIX. Sabedoria e experiência, teoria e prática, pois, caminham lado a lado nos provérbios, formas didáticas de fundo moralizante, tendo como suportes o cristianismo e o discurso institucionalizado da Igreja. A aliança entre a sabedoria advinda do conhecimento divino e a cultura laica de tradição eminentemente greco-romana configurou, através de exercícios escolares de escrita com finalidade mnemônica, o discurso proverbial intelectualizado, em forma metrificada, que deveria ser aplicado à realidade concreta do dia a dia. E, por fim, animais como metáforas do comportamento humano. O legado cultural da antiguidade clássica presente em deuses e personagens mitológicos carregados de uma nova simbologia. A mulher, que traz em seu caráter as marcas pecaminosas de Eva e as lições de vida pregadas pela Igreja, que muitas vezes não são cumpridas, determinam, em linhas gerais, as principais temáticas dos provérbios medievais, reflexos incontestáveis de uma sociedade que se tenta conduzir pela palavra de Deus e pela escritura da Igreja, e que utiliza os provérbios como um de seus veículos mais eficazes de divulgação. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu espero que tenha podido, de uma certa maneira, contribuir para essa mesa. Então, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, eu sou Nancy, sou mestre em História da Arte pela Unifesp. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a organização da Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da USP pela oportunidade, pelo aceite da minha comunicação. A minha comunicação vem de um projeto de pesquisa que eu fiz, e ela trata da recepção, do redescobrimento da cultura etrusca a partir do Renascimento, né, a partir do final da Idade Média até o início do século XX. A cultura etrusca, ela foi uma cultura bastante florescente, né, os etruscos, eles dominaram realmente a parte norte da Península Itálica, né, durante bastante tempo, durante principalmente o século VII, o século VI a.C., mas a partir do século IV, antes de Cristo, né, a partir do século IV, 396, que caiu a primeira cidade etrusca frente aos romanos, a cultura etrusca foi realmente morrendo, né? Ela foi sendo absorvida, não ela morrendo em si, mas ela foi sendo absorvida por Roma. Né? Em determinado momento já não se distinguia mais o que era etrusco e o que era romano. Né? A cultura etrusca legou a Roma uma série de invenções, são muitas os aspectos da cultura romana que vêm né, que vem da cultura etrusca. Né? Não vou listar uma série de coisas aqui, desde questões arquitetônicas, e mesmo de objetos, instrumentos, e práticas mesmo. Né? Mas quando do total domínio de Roma na Península Itálica, né, e depois em toda a bacia do Mediterrâneo, você já não seguia mais o que era etrusco, era tudo romano. Né? E assim ficou nos séculos seguintes, até
que quando Florença começa a ganhar, né, predominância na sua região, ganhar poder, né, pelo próprio aumento da população, pelo próprio enriquecimento, né, pelo florescente, pela indústria, né, indústria de lã, indústria tecelã, né, indústria de tecidos, né, que Florença, essa era a maior riqueza, né, de Florença, fazer, né, os tecidos, né, a tecelagem. Florença começa a redescobrir, né, começar a vontade de escrever, né, a elite, obviamente, de Florença começa a ter uma vontade de reescrever o seu passado, né, escrever a sua história, né, e buscar origens. E uma dessas pessoas que promoveu isso foi o Giovanni Villani, que escreve uma crônica, a nova crônica, né, como titulou a sua obra, que conta a história de Florença, né, desde o seu surgimento até os dias que ele viveu, né? O Giovanni Villani, ele era um homem do seu tempo, ele era um aristocrata, banqueiro, comerciante, depois veio ser diplomata, muito viajado, letrado, conhecedor de textos antigos, né? E teve inspiração para escrever essa história de Florença quando ele estava em Roma, na época do jubileu de 1300. Né? Roma e Florença eram rivais políticas, né? Florença gostava de marcar, né, seu aspecto republicano, né, sua política republicana, né, como república, né, ela se chamava República de Florença, e então rivalizava politicamente fortemente. Na verdade, todas as cidades italianas ali se rivalizavam de todas as maneiras, né, mas principalmente a República de Florença e Roma, né? Existe uma rivalidade muito forte que resvala também para a própria arte, né? Mas isso eu não vou entrar nesses aspectos, isso mais já durante o Renascimento mesmo, né? Na produção artística mesmo. E então Giovanni Villani ele escreve essa história e essa história, esse livro, né, a Nova Crônica, ele é escrito em vulgar. E ele é um livro, é uma crônica medieval, né? Ela segue aquele ordenamento em que Deus provém todas as coisas, né? Então se inicia de Deus, então a partir daí todas as coisas, né? Têm um segmento. Então a obra ela se inicia até com a dispersão dos povos na Torre de Babel, e uma parte desses povos que se dispersaram foram para a região de Florença e povoaram ali, né? Então, é todo de um tempo místico, né? De um tempo assim, imemorial, né? O Giovanni Villani ele mistura uma série de informações que são, a gente não sabe de onde que vem, né? Exatamente, existiam ainda muitos remanescentes de ruínas, né? Muita coisa estava ainda enterrada, né? Com o passar das centenas aí dos muitos séculos, né? Aquilo que tinha permanecido da antiguidade foi sendo soterrado e só ficavam algumas coisas. E nesse período, com a reconstrução das cidades, né, o enriquecimento das cidades italianas,
principalmente Florença, ela começa a passar por reformas, né? Começam a se Roma também acontece, esse fenômeno acontece em todos os lugares, então se começa a escavar, mexer a terra, né? Então se começa a achar coisas, né? Muitas coisas, né? E então começam a perceber que existia alguma coisa lá, né? E com também a leitura, né, de textos antigos remanescentes, como, por exemplo, do Tito Livio, também do Plínio, existem referências em relação à cultura etrusca, né? E o Giovanni Villani, ele se utiliza desses textos para ele se utiliza desses textos para basear sua obra, né? Aqui eu tenho um trecho, né, ele fala no livro 1, né, vou até ler aqui: não será sem grande esforço que tentarei retratar e redescobrir os livros mais antigos e diversos, as crônicas e autores, as gestas e os fatos florentinos, né? E então, a gente não sabe, não existe, ele não deixou referência, né, de quais livros ele usou, exatamente quais autores ele usou, mas ele usou, obviamente, para ter as informações. Mas é sempre de uma forma muito muito medieval, realmente, né? É uma crônica, não é um trabalho erudito e acadêmico, né? Filológico. Ele não busca trazer uma verdade. Ele escreve algo muito bem típico do seu tempo mesmo, né? Como crônica, como feito dos homens ilustres, né? A cidade que tem, né, as bênçãos de Deus e tudo então passa a ser próspero, né? Ela tem um destino próspero porque ela nasce dentro de uma providência divina, né? Dentro daquilo que estava realmente escrito. E Giovanni Villani, ele falece ele morre de peste, né? Ele contrai a peste, e ele apresenta um retrato bastante dramático, né? Daquilo que ele viveu. Em determinado momento, ele descreve aquilo que ele viu em relação à peste, né? E, e ele falece. Quem termina o livro dele é o irmão dele e o seu sobrinho, né, o Matteo Villani e o Felipe Villani, que terminam a obra. Nesse período, que é o final do século XIV, a gente já tem a ascensão da família Medici ao poder, né? Eles já começam a conquistar o poder. E os Medici, eles são aqueles que vão fazer realmente florescer, renascer a cultura etrusca, né? Mais do que o renascimento antigo, em Florença é o renascimento etrusco, uma grande parte, né? A ponto de o Cosmo I, ele mandar erigir esse monumento, né, que fica, fica próximo a Santa Croce, a igreja de Santa Croce, em Florença, próximo ali da Praça da República, em Florença, e escrito, né, Cosmo de Médici reina sobre, né, sobre a Etrúria, né, ele próprio se põe como rei da Etrúria, né, como regente da Etrúria. E então a gente tem um florescimento, e durante esse período, principalmente no século, início do século XVI, a gente, como grande parte, meados do século XV, já você tem uma grande renovação das cidades, você tem bastante escavações em todas as cidades, você tem construções novas, etc. Então,
começa a se achar muita coisa, né, como eu falei. E a família Medici começa a ter uma coleção de arte muito grande, muito, muito, muito grande, que vai se transformar no museu, grande parte da coleção dos Medici vai para o museu, que hoje em dia é a Galeria Uffizi, que vai para o Museu Vaticano, que vai para o Museu Arqueológico de Florença, e assim se distribui, porque é gigantesca, né? Coleção de gemas é gigantesca, a coleção de estátuas importantíssimos, a Quimera de Arezzo, a Minerva de Arezzo também, que está no Museu Arqueológico de Florença, o Arigatoi, é, é, coleção de peças de ouro, assim, é vastíssimo o que eles tinham, né? Fora a coleção vascular, né? Os vasos todos, é vastíssima a coleção deles, assim, são centenas de milhares, são muitas e muitas peças, e importantíssimo, né? E, 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 e isso virou uma corrida, né? Uma corrida de antiquaria, né? Como se diz. Então, não só a família Medici, mas como outros aristocratas da época, é, começaram a, a, a colecionar, né? Virou o que a gente chama de colecionismo mesmo, né? Uma febre. E, e já o bisneto do Cosimo I, né? O, o Cosmo II, ele acolhe, ele assim vira protegido dele, não acolhe, não chega a acolher, mas acolhe politicamente, mas se torna protegido dele um escocês que saiu meio fugido da Escócia por questões políticas, porque ele era católico, né, sua família é católica, e já no início, no final do século XV, no final do século XVI, desculpa, já com a reforma protestante, né, já tinha ocorrido, e a Inglaterra protestante, né, agora, então já na, com uma série de conflitos, né, por conta da, da escolha da Inglaterra pela fé protestante, né, e a família do Thomas Dempsey, essa família era bastante aguerrida na sua fé, né, então tem uma série de conflitos e o Thomas Dempsey ele acaba fugindo para a Itália. Na verdade, ele vira professor itinerante, ele passa na França, ele vai para outros lugares, mas ele chega na Itália e ele se torna protegido do Cosmo II. E, é, e ele, o Cosmo II, encomenda um livro para ele, o Dempster, ele vira professor de Direito e de Latim, né, no Ateneu de Pisa, e ele era um grande latinista, né, ele já um erudito realmente, um verdadeiro humanista, né, nos moldes bem da época, né, alguém que domina realmente o latim e escreve perfeitamente no latim, e, e, e o Cosmos II encomenda para ele um livro sobre antiquaria, né, e um livro querendo saber se existia referências sobre tudo aquilo que eles vinham escavando e não eram escavações, né? Na verdade, esse termo a gente vai usar só no século XIX, mas assim, mas aquilo que estava sendo encontrado, né? Como remanescente artístico, né? Remanescente de ruína, remanescente de peças artísticas, de joias, inclusive, né? As gemas, e etc., as estátuas todas. Se havia referência nos textos antigos, o que se falava, né, sobre o que poderia. E então, logo, e esse trabalho vai ser mais comum
né? Esse tipo de trabalho vai ser mais comum nos séculos vindouros, mas o Tempster ele já começa a fazer esse tipo de trabalho, já faz esse tipo de trabalho na obra dele, De Ettore Regale, que fala da realeza etrusca, né? E que faz também, ele aproveita para fazer num jogo político, exatamente porque o Cosimo II protegeu ele, um jogo político de como que fazer uma referência que a família Medici fosse remanescente, né, descendente dos etruscos, de alguma aristocracia etrusca. Né? Então, o livro ele busca ser um compêndio, né, de cultura etrusca e da antiquaria artística, né, mas tem também esse aspecto político, né, fortemente político, por questão, né, desse apadrinhamento, né, que o Medici fez para ofereceu a ele, né? Então, a comunicação acaba tendo que ser muito breve por conta de tempo, né? Eu acho que até falei demais. É, a, é, então, essa última imagem é uma imagem do século, uma imagem de Florença, do século XV, uma imagem do século XV, de meados do século XV, e que eu gosto muito, inclusive. É, e assim eu termino a minha comunicação, né? Ela foi um pouco apressada, porque o tema eu poderia ficar falando aqui por horas, dias seguidos, né? A riqueza que tem, né? Dessas duas. Mas eu espero ter dado uma pincelada, que tenha dado uma noção daquilo, de um retrato de como foi, né? Essa transformação e esse redescobrimento da arte, da cultura etrusca a partir do século XIV. Né? Eu fico à disposição para todas, para qualquer para as pessoas, né? Para qualquer dúvida. E eu agradeço novamente a organização, né? Agradeço novamente a todos os participantes. Muito obrigada.